No Acre são 7 horas mais 12 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, hoje 16 de novembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando você que liga o seu televisor agora, que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Emilson Farias, que vem falar aqui de uma participação dele lá no Rio de Janeiro, de um encontro com todos os secretários de Estados do país, juntamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde se discutiu a alteração das leis penais. Isso vai ser possível, secretário? Bom dia. Bom dia, um prazer sempre vir aqui à TV Rio Branco, um prazer falar um pouquinho sobre segurança. Olha, é o que a gente está buscando. Eu acho que não adianta a gente ficar se lamentando, dizendo que a lei não funciona, dizendo que a lei é de 1940, que é uma lei arcaica, que foi feita para prender ladrão de cavalo, e não se adequa mais à nossa realidade. Se a gente ficar se lamentando com relação a isso, não adianta. Isso a gente faz todo dia. Eu acho que a gente precisa ter atitude. O governador Tião Viana teve atitude quando trouxe 22 governadores para reunir aqui no Acre, fazendo a Carta de Rio Branco e apontando que a segurança pública tem que ser prioridade no país. E é bom que se diga que os 22 governadores estiveram, isso mostra que estão preocupados também com a segurança, não só no Acre, mas no país inteiro. Quem acompanhou aquele encontro, quem ouviu pela rádio que foi transmitida ao vivo, quem viu isso, teve clareza de que todos os 22 estados que tiveram aqui representados por seus governadores têm os mesmos problemas. Todos eles falaram a mesma coisa, todos. E o principal ponto que foi discutido ali foi financiamento da segurança pública a partir do olhar da União. Eu quero deixar uma coisa muito clara, muito bem registrada, antes de falar até da situação da alteração legislativa. Nós tivemos, nesse encontro, a preocupação com o financiamento da segurança pública a partir do olhar da União e uma preocupação direta com as fronteiras. A ONU coloca as fronteiras da Amazônia como a fronteira mais vulnerável, a fronteira mais perigosa para a entrada de tráfico de arma. E aí nós escolhemos dar prioridade lá para o sul do Brasil, reforçamos lá a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, que tanto nos ajuda aqui, mas tem um reforço muito maior lá de efetivo, numa fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Ora, os Estados Unidos não têm muita dificuldade na fronteira com o Canadá. A maior dificuldade dos Estados Unidos é com o México. E aqui nós temos Bolívia e Peru. E o nosso efetivo é muito diminuto se comparado ao sul do Brasil. E a ONU coloca essa fronteira aqui da Amazônia como uma fronteira de maior vulnerabilidade, mas muito maior do que a lá do sul do Brasil. Então, essa discussão foi feita. Os governadores discutiram a necessidade de financiamento da segurança pública. No início da década de 80, na década de 80, foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, que funciona tão bem no Brasil. E nós estamos discutindo, os governadores estão discutindo, o governador Tião Viana discutiu aqui o Sistema Único de Segurança Pública. Na semana seguinte, eles estiveram com o presidente da República, saiu no Diário Oficial da União um informativo da Carta de Rio Branco, e essa discussão está fermentando. Eu acredito que nós vamos ter a criação do fundo, o Sistema Único de Segurança Pública. Agora, no Rio, o que nós vamos fazer? A outra parte que nos cabe, que é discutir a legislação. Porque, como eu disse, não adianta a gente ficar discutindo aí, dizendo que é difícil, dizendo que é complicado. Tem que ter atitude. Os secretários se reuniram com o presidente da Câmara, foi feita uma entrega formal de inúmeras alterações legislativas e houve o compromisso do presidente da Câmara de 120 dias fazer um mutirão e aprovar. Está sendo criada uma comissão. Nessa comissão vamos ter secretário de Segurança Pública, inclusive. De todas essas indicações que vocês entregaram ao presidente da Câmara, para essas alterações, qual que o senhor destaca? Olha, alteração na lei de execução penal. A nossa lei de execução penal precisa ser revista urgentemente. Nós temos situações específicas de pessoas que praticam um delito, que praticam um crime e acabam pegando uma pena, que é uma pena considerável, mas em razão da nossa lei de execução penal, pelo sistema progressivista de pena, começa às vezes num fechado, vem para o semiaberto e vem para um aberto. Então, rapidamente, a pessoa, às vezes que pega aí numa conta simples, 10 anos, rapidamente ela volta para as ruas e começa a praticar os delitos. Também temos que discutir... Tinha sugestão? Sugestão nesse sentido. Situação, por exemplo, de pessoas que andam com um fuzil pelas ruas, que andam com metralhadora pelas ruas e que acaba
sendo conduzida para a delegacia e no dia seguinte, no outro dia, por força da lei, acaba voltando como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Quem anda com fuzil pelas ruas não anda com ramalhete de flores, nem anda para fazer o bem. Quem anda com fuzil pelas ruas anda muito mal intencionado. Então essa lei precisa ser revista nesse aspecto. E tem muitos outros aspectos que precisam ser revistos. Isso foi entregue formalmente pelo Colégio dos Secretários de Segurança Pública, repito, impulsionados pela Carta de Rio Branco. A Carta de Rio Branco foi citada lá a todo momento. Então, veja, o Estado do Acre, um Estado com 0,8% do PIB brasileiro, está promovendo discussão de segurança pública de uma envergadura gigantesca. E é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar dizendo que esse é culpado, aquele é o culpado. Todo mundo tem que fazer. E nós somos os principais culpados, nós, secretários de Segurança Pública. Nós somos os principais culpados pela mancha de sangue nas nossas ruas. Agora, nós temos que buscar alternativa. Aqui no Acre, nós estamos colocando em prática aí policiamento na rua. Estamos fortalecendo as ruas com a Operação Papai Noel. Inclusive, a Operação Papai Noel foi antecipada, né? Foi antecipada. Nós não vamos mais descer das ruas. Nós vamos mais sair das ruas. Nós vamos, com todo o esforço aí que os nossos policiais estão fazendo, abrindo mão de férias, de licença-prêmio. Então, a gente aproveita para agradecer a todos os nossos policiais que estão se empenhando. E não vão mais sair. Não vai ser março, não vai ser abril, não vai ser junho, julho. Nós vamos fortalecer as ruas porque a gente precisa estar revendo estratégias a todo momento. E nesse caso é necessário a gente ocupar o asfalto, ocupar o terreno, para aqueles locais em que aponta a análise criminal, para que a gente possa fortalecer. Eu tenho acompanhado todas as noites o policiamento na rua e tenho visto o empenho dos nossos policiais. Secretário, desde que iniciou, de que foi antecipada essa Operação Papai Noel, reduziu o número de execuções em todo o Estado? Reduziu execuções, reduziu o roubo, reduziu o furto. Nós tivemos uma redução de 64%. Agora ainda é muito cedo para a gente fazer análise. Tivemos uma semana, pouco mais de uma semana. Segunda-feira a gente faz outra análise. Então, a cada segunda-feira a gente faz análise e estamos nos reunindo a cada 2 dias para que a gente possa avaliar o que está sendo feito e rever aquilo que pode ser melhorado a todo momento. Então, tem que ser assim. Segurança pública é todos os dias, toda hora, 24 horas por dia. Qual é o maior problema da segurança no Estado do Acre? É falta de policiais? É falta de contingente? O principal problema do Estado do Acre é o principal problema do Brasil. Eu quero dizer e registrar uma coisa que eu acho que é fundamental. Quando a gente faz um encontro desse tamanho, a gente reúne aqui todos os governadores, a gente está dizendo o seguinte: o que a gente está querendo dizer é que não adianta o Acre ter a melhor segurança pública do Brasil. Não adianta Roraima ter a melhor segurança pública do Brasil. Se o resto do Brasil estiver doente, esse paciente vai ser contaminado. O que eu estou querendo dizer e materializando aqui, porque as palavras induzem e o exemplo arrasta. Deixa eu dar um exemplo claro para o nosso telespectador compreender o que eu estou dizendo. Nós já tivemos interceptação telefônica com autorização judicial, em que foi dada uma ordem de dentro de um presídio, lá do Mato Grosso do Sul, para que uma pessoa que está nas ruas do Calafate levantasse em 2 dias 70 mil reais para poder mandar essa quantidade de droga para o Mato Grosso do Sul. 70 mil reais em 2 dias. O que significa isso? Quantas caminhonetes eu tenho que roubar? Quantas execuções e comandar algumas bocas de fumo eu tenho que fazer? Então, olha a influência de um Estado no outro. Então, os Estados, o Pacto Federativo, ele foi derrogado pelas organizações criminosas. Ou a gente compreende segurança pública num Estado inteiro brasileiro, ou a União entra nessa discussão, em outras palavras, ou então é uma situação muito difícil, uma guerra muito difícil do Estado sozinho vencer. Olha, os ataques de Santa Catarina foram ordenados por São Paulo. Os ataques em Manaus, vez por outra, são ordenados pelo Rio Grande do Norte. Então, é assim, o Ceará determina, hoje o Ceará tem a 2ª maior população de uma organização criminosa forte no Brasil, do que a própria sede dele, que é São Paulo. É o segundo depois de São Paulo, é o Ceará. E o Ceará influencia outros estados, do Norte, do Nordeste. Então, isso tem que ser compreendido. Nós temos só 6 estados que colocaram bloqueador de celular. 6 estados. Teve uma legislação agora influenciada pela Carta de Rio Branco. Olha o que nós estamos promovendo, olha o que eu estou discutindo. Agora saiu uma legislação semana passada que diz que as operadoras de celulares, elas precisam bloquear o sinal onde tem presídio. Isso ainda não está aprovado, mas já tramitou numa casa legislativa, tem que tramitar ainda em outra, mas isso já é um indicativo a partir do olhar da Carta de Rio Branco. Imagina se todos os estados brasileiros, se as operadoras disserem bem assim: a partir de amanhã, nenhum presídio mais vai ter sinal de celular. Sou eu, operadora, que estou abrindo mão desse lucro pelo bem e pelo interesse coletivo da população brasileira. Olha,
Aí a gente começa a discutir segurança pública com responsabilidade. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer essa discussão madura e equilibrada. Aqui no Acre, nós não vamos nos furtar a nossa responsabilidade. Ontem a Polícia Civil prendeu mais de 60. Mais de 60 foi preso ontem numa operação da Polícia Civil. A Polícia Militar está nas ruas, ocupando todos os locais. Nós temos aí o Detran nos ajudando. Nós temos aí o próprio bombeiro nos ajudando. Nós temos aí todo o sistema de segurança pública unido. O Exército nos ajudando naqueles locais que tem que ajudar. Polícia Rodoviária Federal nos ajudando sempre. E a Polícia Federal nos ajudando sempre com informação. Então, estamos todos unidos para promover a segurança pública. Aqui no Acre, nós vamos fazer nossa parte. Agora, todos os estados brasileiros têm que fazer a sua parte e, principalmente, a União precisa compreender qual que é o seu papel no aspecto de segurança pública. 62 mil mortes o ano passado. 62 mil mortes no Brasil o ano passado. É um Boeing 737 que cai todos os dias no país. Todos os dias. E a gente parece que não está observando isso. Daqui a pouco o Brasil caminha para um México, para uma velha Colômbia, onde o Estado brasileiro começa a colapsar. Então a gente precisa discutir tema como esse. Não posso aceitar que alguém chegue lá da Polícia Militar de férias, lá em Sena Madureira, seja assaltado, pegue um disparo na cabeça por um delinquente e daqui a pouco essa pessoa volte para as ruas como se nada tivesse acontecido. Isso não dá mais para aceitar. Então chegou a hora de fazer mudança legislativa, chegou a hora de fazer um financiamento adequado para a segurança pública e chegou a hora de todos os estados brasileiros romper suas barreiras, que são barreiras físicas, para poder ter uma inteligência única nesse país. Secretário, o que se vê nas ruas de Rio Branco hoje são ruas totalmente vazias. O cidadão de bem tem medo de sair de casa. Qual a previsão da Secretaria de Segurança, o que trabalho está sendo feito para que o cidadão de bem possa voltar a ocupar no início da noite as praças, os espaços públicos sem ter medo da violência que está aí todos os dias? Primeiro, eu discordo dessa assertiva. Aí eu ando todas as noites. Eu não vejo isso. Eu ando nos bares, ó, aqui na frente da TV Rio Branco. Ontem à noite eu passei, estava tendo uma maior festa aqui por conta da vitória aí do Corinthians. Então tá cheio de garrafa de cerveja aqui na frente, quebrada. Então estou vendo a população em todos os locais. Agora, isso nas regiões mais centrais. Os bairros estão totalmente vazios. Agora, eu ando em todos os locais. Agora, é claro que a gente tem que melhorar. Claro. E é por isso que nós colocamos mais de 20 viaturas da Operação Papai Noel. É por isso que nós estamos ocupando todos os locais estratégicos onde a análise criminal aponta, porque não tem como ter um policial para cada cidadão, mas nós estamos fazendo com que o nosso policial ocupe o território. É essa a resposta. Ocupar o território, ocupar o terreno. Na medida em que a gente ocupa o terreno, em que a gente vai diminuindo o espaço para a criminalidade, eles vão recuando. Mas para recuar, a gente precisa fazer esse enfrentamento adequado. Prendendo. Olha, nós temos hoje uma polícia que mais elucida crime de homicídio ainda, apesar das execuções e da dificuldade de elucidar. Nós temos ainda mais de 60% dos crimes de homicídio elucidados. E execução não é fácil. Veja, começou o programa mostrando uma execução no Wilson Ribeiro. Execução de acerto. Difícil de elucidar, porque ninguém vê, não tem testemunha visual. Daqui a pouco a gente pega e coloca a pessoa atrás das grades. O que não pode é essa pessoa ser presa e daqui a pouquinho, pela força da lei, daqui a pouquinho, ela voltar para as ruas para praticar o mesmo crime. Porque ela faz uma conta, meu amigo. Ela faz uma conta. O crime compensa porque eu rapidamente volto a delinquir. Então, são esses aspectos que a gente precisa fazer, porque senão a polícia começa a dizer o seguinte: nós estamos enxugando gelo. Porque senão a justiça criminal começa a dizer o seguinte: nós estamos enxugando gelo. Nós vamos continuar enxugando gelo sempre, porque nós vamos estar sempre cumprindo o nosso papel. Mas nós precisamos avançar em algumas situações e o Brasil precisa acordar para essa situação que o país vive hoje. A maioria dos estados hoje brasileiros vive uma situação endêmica de violência, endêmica. Nós, no estado do Acre, estamos num ponto de inflexão. Nós estamos chamados num eixo que a gente chama de autoridade repressiva. Muita prisão, pouca prevenção. A gente é que vai dizer se a gente quer avançar para uma repressão qualificada ou se a gente quer ir com uma violência endêmica. Eu acho que nós temos todos os requisitos e todas as condições de avançar com a repressão qualificada e fugir da violência endêmica que a maioria dos estados vive hoje. Quando eu falo isso, eu estou falando do ponto de vista conceitual. Então, tem vários aspectos que diz quando é que é violência endêmica e não. Uma delas é número de homicídio para cada 100 mil habitantes e tem várias outras. Aproximação da polícia com a comunidade e vários outros quesitos que a ONU coloca.
Secretário, nosso tempo está estourado, mas que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? Sempre de trabalho, sempre de compromisso, sempre de buscar o melhor. E eu queria, sim, aproveitar para agradecer imensamente o espaço e dizer que da nossa parte não vai faltar empenho. Nós vamos ocupar as ruas de Rio Branco, nós vamos estar nas ruas do estado, nós vamos estar toda hora enfrentando a criminalidade. Como eu disse e repito mais uma vez, não adianta ameaça, não adianta dizer que vai ter um atentado, não adianta dizer e nem mandar recado pelo CIOSP, não adianta mandar recado pelo celular, que nós vamos fazer o enfrentamento sempre à altura do crime. Nem que a gente tenha que pagar com a própria vida, mas esse é nosso compromisso. E todos os nossos operadores de segurança estão juntos, unidos, imbuídos do mesmo propósito, de promover segurança pública no estado do Acre. 7h28. Eu conversei aqui com o secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Emilson Farias. Obrigado por sua vinda e volte sempre. Um abraço, agradeço. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sempre a sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Uma excelente quinta-feira e eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 6h30 da manhã. Tchau, tchau e até lá.